Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao treinamento Sistema Homologonet, que é uma realização do Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. Para darmos início aos trabalhos, convido o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da Paraíba, Dr. Rodolfo Ramalho Catão, para compor a mesa. Convido a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, Vilma Pereira de Souza Silva. Convido a Michele Trindade Leite, ela que é chefe da Seção de Relações do Trabalho da Paraíba. Convido também a Alcineia Barreto, ela que será a nossa representante, a nossa palestrante, responsável pelo sistema Homologonet. Passo a palavra para a abertura dos trabalhos e a saudação inicial a Rodolfo Ramalho Catão, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da Paraíba. Bom dia a todos os presentes. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, ressaltar a importância desse evento que a gente está fazendo aqui, que já é a segunda vez que a gente faz esse tipo de evento focado para o Homologonet. Certo? Queria cumprimentar aqui meus companheiros da mesa, o pessoal do Conselho de Contabilidade, nossa colega aqui que veio de Brasília exclusivamente para passar esse conhecimento para vocês, para a gente, para que a gente possa atuar melhor com essa mudança no sistema. Agradecer aqui a Michele também, da Superintendência aqui da Paraíba, que tem sempre se esforçado em buscar recursos, em trazer pessoas para dar o treinamento para vocês. E aqui eu vou fazer uma fala breve, porque o foco principal é o sistema, então é só para dar um breve relato de o que é o Homologonet. O Homologonet ele foi instituído através de uma portaria do Ministério do Trabalho de 2010, que ela trata sobre a rescisão dos contratos de trabalho. Então, o Homologonet ele vem para facilitar essa rescisão ou recibo no contrato de trabalho, que é um sistema que vem para integrar, para dar maior agilidade, para que você, trabalhador, você, empregador, possa ter uma maior agilidade na rescisão do contrato de trabalho. Então, como todo sistema, é difícil a mudança, ele vem com uma série de novidades. No começo do sistema é normal que hajam dúvidas, e é justamente para isso que a gente está aqui, para que essas dúvidas possam ser todas resolvidas, e o que vocês não conseguirem aprender aqui hoje, a gente vai disponibilizar contatos e todas as formas possíveis para que vocês possam sempre ser atendidos nas suas demandas. Certo? O Homologonet ele já é obrigatório em vários estados do Brasil, e aqui na Paraíba ele tornou-se obrigatório agora no mês de março. Então, hoje ele já é obrigatório, então essa reunião de hoje é extremamente importante, porque rescisão de contrato de trabalho vocês vão precisar do Homologonet. Tá bom? Eu desejo a vocês um ótimo dia, que aprendam, prestem atenção. Muito obrigado. Para a saudação do CRCPB, passo a palavra à vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, a contadora Vilma Pereira de Souza Silva. Bom dia. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa de Michele, cumprimentar o nosso conselheiro aqui presente, Edivânio, o coordenador do PVCC, Fábio Brito, e a todos vocês, contadores, na pessoa de Lígia, da contadora Lígia. Sejam todos bem-vindos. Eu queria também agradecer ao Ministério do Trabalho, ao Rodolfo, por essa parceria e esse apoio que ele está dando aos contadores. Queria também justificar a presença... Justificar não. Gleidson,
O presidente Gleides não pôde estar presente, mas, em nome dele, eu desejo a vocês uma ótima estadia. Vamos aproveitar para tirar as dúvidas, que tem muitas, e hoje está à disposição aqui de vocês para poder fazer o programa acontecer como é esperado. E vamos aproveitar e um bom dia, uma boa estadia. Para sua saudação, passo a palavra também para a chefe da Seção de Relações do Trabalho da Paraíba, a Michele Trindade Leite. Bom dia a todos aqui. Fico feliz de ver a casa cheia. Cada banco desse que eu estou vendo aqui é uma ligação, em tese a menos, lá no terceiro andar. Cumprimento também a mesa, estendendo aí a figura do Conselho Regional de Contabilidade, o superintendente e a própria Cineia Barreto, que está aqui representando o Ministério do Trabalho mesmo. Aqui, a gente, como superintendência descentralizados, eu agradeço demais esse apoio, esse suporte aqui para a gente hoje. Nessa segunda visita, que vai ser de extrema importância, já que, a partir do momento que o HomologNet tornou-se obrigatório, a partir de 30 de março, a gente vê todo um problema gerado no sistema. Esse problema, a gente, mais à frente, a Cineia vai mastigar um pouquinho, que dá para mitigar isso. A minha fala aqui ela vai ser breve e ela tem um caráter muito objetivo com vocês. Esse aqui, para mim, é um espaço, uma reunião aqui, que poderia estar promovendo no Ministério, mas, com base na demanda, a gente está se utilizando aqui do SESI, que eu agradeço demais a essa entidade. Na superintendência, é importante vocês entenderem o seguinte: como vai a logística do HomologNet. A Cineia ela vai mostrar para vocês, mais uma vez, que existe uma página do Ministério do Trabalho com esse suporte, em que vai ter lá o tutorial da empresa, vai ter lá perguntas e respostas. Essas perguntas elas não são ilustrativas, elas têm uma razão de ser. É um compilado que Brasília já tem de vários e-mails de vocês, falando das suas dúvidas, então compilou aquilo ali. Então, mais do que o tutorial, vocês têm essas perguntas e respostas, e tem a ouvidoria, que, na eventualidade de não conseguir satisfazer nesses procedimentos, você utiliza da ouvidoria. A ouvidoria não respondeu? Aí sim, chama a Michele. Michele, por telefone, não vai ser a Michele que vai atender vocês lá no terceiro andar. Por quê? Há limitações. Limitações administrativas, eu não só cuido do HomologNet, eu estou em mediação. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é difícil falar com você. Eu não tenho só o HomologNet na minha pasta. Há problema de suporte também. Às vezes, as pessoas querem transmitir o sistema para o HomologNet e não digitar, então o layout é diferente. Então, tem a questão da informática, que eu também sou limitada. E deixa eu contar uma novidade para vocês. 30 de março que saiu, e é obrigatório o HomologNet, para mim também é uma novidade. É uma novidade incomum, que a gente, de braços dados, a gente quer vencer esse desafio. Por quê? Como superintendente, referendando a palavra dele. O HomologNet ele não veio para complicar, ele veio para facilitar. Quando chegar lá, e o fiscal lá no térreo, olhar o termo, a quantidade de homologações que serão mais dinâmicas e mais sérias será incrível. Isso vai ser maravilhoso. Mas a gente vai ter 3, 4 meses de desafio até que a Paraíba consiga implantar. Não vai ser difícil. São Paulo implantou, Minas Gerais implantou, Rio Grande do Sul implantou. A gente não vai ser diferente, não. Agora, eu conto com a ajuda de vocês nisso, para que, quando me provoquem, já passem por esses vetores. Por quê? Porque hoje é Brasília, lá, que tem todo o HomologNet é lá. Quando chegar para mim, já chega com a dúvida mais mastigada, já desenvolveu, já olhou mais, porque é comum, eu reconheço. Eu estou com dúvida, eu vou ligar. É uma coisa mais conveniente, mas é importante aqui vocês entenderem como está a logística do HomologNet. Basicamente é isso. Eu gostaria que vocês anotarem também que as rescisões geralmente era no NEFIT. Vocês, quando ligavam para o núcleo de fiscalização. Não é mais. É na seção de relações de trabalho, aqui no terceiro andar, que fica comigo, que eu sou a responsável.
Então, os telefones. Estou dando o telefone, mas assim, não estou conseguindo falar. Já sabe por quê? Michele está em mediação, mas Michele está dentro lá do prédio. Eu só saio para almoçar e volto. Então, assim, vocês vão ter problema de falar comigo? Vai. Porque, nesse íntere, eu vou estar fazendo outras coisas, vou estar atendendo autorização também de trabalho estrangeiro, também é comigo. Então, o e-mail é uma forma mais democrática de a gente estar se comunicando melhor, inclusive para as homologações. Vocês podem, nesse e-mail, fornecer o nome do empregado, o nome do empregador e o número do termo de rescisão do contrato de trabalho, que é uma chave que se gera no Homolognet. Isso vai vincular vocês na fiscalização. O fiscal vai ter a sensibilidade e o cuidado de olhar esse número e ver que vocês completaram pelo sistema Homolognet, porque é obrigatório, porque é por lei, e não tem muito choro nem vela. A gente vai ter que estar junto nesse desafio de promover, de emitir esse termo de rescisão, que a CINEA hoje vai nos orientar novamente, e isso aqui não é um início, meio e fim. Isso aqui é uma extensão para que a gente possa, mais e mais, estar travando junto com o Conselho também. Até peço um apelo, que vai chegar para algumas dúvidas, pode trazer para mim, a gente tira um mês para fazer um compilado dessas dúvidas mais frequentes, e a gente passa para o CINEA também, para o problema de logística. Meu e-mail é Michele, 2 L's, e.trindade, @mte, Ministério do Trabalho e Emprego.gov.br. Vou repetir, michele.trindade, @mte.gov.br. Telefones 2107-7630 e 2107-7631. Gente, eu abro esse evento com a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, para que nos promova aí toda a unção que a gente precisa. Há muitos problemas e é uma causa nossa. Vou passar aqui para a Ocineia, e aí a gente já... desculpa, 2107-7630 e 2107-7631. Convidamos os membros da mesa a tomar assento na plateia, ao tempo que já convidamos a Ocineia Barreto, que será a nossa palestrante, para darmos início ao treinamento Sistema Homologonet. Eu sou de Brasília, trabalho na SRT, lá na capital. Meu nome é Ocineia, mas sintam-se à vontade de me chamar de Neia, tá? E estou aqui pela segunda vez, é um prazer, porque eu adoro a cidade de vocês, acho muito linda. Eu falo assim, é o único lugar que eu vou sem problema. Pode me chamar quando precisar. Tá? Já tenho, como foi dito, o sistema Homolognet já tem 4 anos. 4 vai fazer 5, né? Foi em 2010. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo direitinho? Gente, eu vou passar uma lista de presença. Eu preciso que vocês assinem, porque eu tenho que apresentar lá em Brasília essa lista, tá ok? Você pode passar. Aqui para vocês, vocês estão enxergando bem? Está tudo certo? Está ok? Fico muito feliz de ver a casa cheia, sinal que todo mundo está interessado a aprender e ninguém tem nenhuma dúvida, pelo jeito, né? Imagina. Então, vamos lá. Primeiro, gente, eu vou passar uns slides, depois eu vou fazer uma simulação no ambiente, tá? E vocês sintam-se à vontade em perguntar. Eu sei que são muitas as dúvidas, então pode levantar a mão e a gente dá uma pausa e vocês perguntam, tá certo? Vamos interagir, porque sistema é uma coisa meio cansativa, você ficar passando tela em tela. Eu vejo que muita gente dá umas cochiladas, né? Mas, assim, participe, tá? Será um prazer eu tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Como foi dito, o sistema Homolognet, ele foi instituído em julho de 2010. Tá? Então, hoje, já é obrigatório em várias capitais, como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.
é obrigatório a utilização do sistema Homolognet quando for homologar no Ministério do Trabalho. Tem alguém aqui de sindicato? Então, para os sindicatos, hoje, assim, o Ministério do Trabalho não obriga o sindicato a utilizar o sistema Homolognet. Por quê? Assim, ele manda na casa dele, não tem como a gente mandar no sindicato. Mas alguns sindicatos eles estão querendo utilizar essa ferramenta. Então, eles estão pedindo para que nós possamos dar esse treinamento para os assistentes de homologação, também dos sindicatos. Tá? Então, assim, para que os sindicatos tenham acesso ao sistema Homolognet, é necessário que ele encaminhe um ofício para a Secretaria de Relações do Trabalho, para o nosso secretário, que é o Manuel Messias, certo? Que aí nós vamos disponibilizar essa ferramenta para vocês utilizarem, para vocês homologarem também pelo sistema Homolognet. Hoje é obrigatório dentro do Ministério do Trabalho. Todas as vezes que vocês forem homologar, acredito que a partir de agora, né, Micha? Começou dia 31 de março, mas, assim, como estavam aguardando esse treinamento, eles ainda estavam utilizando o outro método também. Mas, a partir de agora, como vocês estão recebendo esse treinamento, a partir de agora, vocês, quando forem homologar no Ministério do Trabalho, é necessário que utilize essa ferramenta, certo? Como eu... Oi? Mazinho, né? Eu ia fazer assim para o Mazinho. Bom, como eu falei para vocês, o sindicato ele é pela instrução normativa número 17. O projeto piloto começou em novembro de 2013, né, começou a ampliação em 2014, e hoje já está disponibilizado também essa ferramenta para os sindicatos. Tá? Pode passar, Mazinho. Bom, pode passar. É porque nós vamos ter uma pausa, gente. Umas 10 horas da manhã, a gente dá uma pausa. Vocês só me avisam, né? É 10 horas, porque às vezes eu fico falando aqui e perco o tempo, tá? Para vocês poderem tomar uma água, certo? Rescisão de contrato de trabalho. Bom, a CLT ela exige assistência nos sindicatos laboral, né? Ou no Ministério do Trabalho, para todos aqueles trabalhadores que têm mais de um ano de casa, né? de contrato de trabalho. Algumas, por convenção, eles pedem para ser até menos de um ano, né? Passa a ser obrigatório. Então, assim, vai muito. Algumas convenções de acordo coletivo prevê assistência também antes de um ano, certo? Pode passar. Bom, por que hoje a realidade, a existência, existe no mercado de trabalho vários softwares que cada um faz um cálculo diferente, né, de rescisão de contrato de trabalho. E o Ministério viu a necessidade de criar um sistema uniforme. Por isso que foi criado o sistema Homolognet, porque cada um interpreta a legislação, às vezes, ela deixa algumas brechas, né, e cada um interpreta de uma maneira, ou, devido à legislação, às vezes, não ser muito clara, faz um cálculo diferenciado. E o que dificulta na hora, no momento lá da assistência, que onde os assistentes de homologação eles têm que fazer o cálculo manual de toda a rescisão. O sistema Homolognet ele veio justamente para facilitar a vida, tanto dos assistentes, como uniformizar também a forma de cálculo. E também o sistema Homolognet hoje ainda não funciona, mas está sendo desenvolvida uma ferramenta que ele vai integrar esse processo com o seguro-desemprego e o FGTS. Tá? Não está ainda desenvolvido, mas está na fase de desenvolvimento, certo? Pode passar, Mazinho. Então, como eu falei para vocês, ele elabora o cálculo da rescisão de contrato de trabalho, agiliza o procedimento da assistência, fornece às agências regionais do trabalho controle uniformatizado do agendamento das rescisões, porque hoje, para vocês, não sei como é feito, mas a partir do sistema implantado aqui, para agendar a homologação, eu acredito, como é que vocês vão proceder, Michele?
O agendamento, desculpa, até foi bem oportuno, continua do mesmo sistema do NEFIT. Vocês ou ligam, e agora tem a opção do e-mail, que, a meu ver, muito mais prático, eu respondo. E também pode ir lá no terceiro andar. Basicamente, vocês precisam dessas 3 informações: nome do empregado, nome do empregador, telefone de contato, e agora sim, a chave do termo de rescisão de contrato de trabalho via Homolognet. Michele, eu não consegui, não achei, eu vou dar outro número. Não tem como, eu não consigo. Mas eu vou fazer, você já pode deixar agendado? Não tem como, porque aí eu estou preterindo um outro. Então, realmente, eu preciso dessa chave como controle para a fiscalização lá no térreo. Então, é isso, o agendamento continua no sistema que eles já estão acostumados, com a ferramenta do e-mail agora. É o número do TRCT, essa chave. Quando alguém aqui já gerou o termo no Homolognet, o termo de rescisão de contrato de trabalho? Então, essas pessoas que já geraram o termo sabem que quando encerra, né, que grava e emite o TRCT, aparece um número. E é esse número que agora a superintendência vai solicitar. Tá? É o número do TRCT. Cada TRCT tem um número diferente. Então, assim, eu acredito que elas vão consultar para ver se realmente está gerado aquele termo. Aí vocês vão poder homologar. Tá? E integra eletronicamente os procedimentos de liberação do seguro-desemprego e FGTS. Tá? Possibilita o MTE, melhor acompanhamento da fase final do ciclo do vínculo empregatício. Sim, a maioria das empresas, eu acredito que é o caso de vocês, já tem o sistema que gera a rescisão de contrato de trabalho, certo? E esse sistema de vocês, para que que você possa transmitir para o sistema Homolognet, tem como transmitir. Só que, neste caso, o sistema de vocês tem que gerar um sistema arquivo, um arquivo XML. E aí, sim, vocês podem, ao invés de digitar no sistema Homolognet o que já foi feito no sistema de vocês podem transmitir esses dados para o sistema, certo? Depois eu vou explicar mais detalhadamente. Então, existem 2 formas de vocês transmitir os dados, ou digitando ou fazendo a transmissão de arquivo. O módulo de consulta pelo trabalhador, na página do Homolognet, é relativo a todos os dados de tendência relativos à sua rescisão apontados no Homolognet, a transparência. Né? Então, assim, o trabalhador, quando vocês digitam lá transmite os dados, vai ficar disponibilizado para o trabalhador. Ele tem como consultar todas aquelas informações que foi inserida por vocês lá no portal do Homolognet. O módulo intranet, que também foi desenvolvido, esse módulo intranet já é dos assistentes de homologação, que agenda as homologações e as rescisões de contrato de trabalho. O módulo sindicato, para assistência e homologação, e o futuro compartilhamento das informações com o seguro-desemprego e o FGTS, certo? Vamos lá. Vamos começar. Gente, eu vou começar o passo a passo, depois eu faço a simulação com vocês. Então, assim, como que vai ser o acesso das empresas no sistema Homolognet? Primeiro, vocês vão acessar o portal do Ministério do Trabalho. Vocês clicam aqui, Relações do Trabalho, Assistência e Homologação à Rescisão de Contrato de Trabalho. Ou clica aqui em Homolognet, Rescisões e Consulta, certo? Clicando aqui no Homolognet, ele já vai cair nessa página. Aqui que eu quero que vocês vejam que está disponibilizado o tutorial, módulo empresa. Esse tutorial ele é bem explicativo. Tá? Vocês podem acessar, ele explica direitinho todas as fases do sistema Homolognet. Em caso de dúvidas, primeiro dá uma olhada no tutorial, depois vocês podem vir aqui no Perguntas e Respostas, que são as perguntas mais frequentes do sistema. E aqui é onde tem a consulta e rescisão do trabalhador, onde o trabalhador ele vai ter acesso a todas as informações que forem inseridas por vocês. Ok? Aqui embaixo, gente, está disponibilizado
O layout do sistema Homolognet. Algumas empresas ficam tentando exportar o arquivo e, às vezes, não consegue. Então, assim, o que vocês vão informar para o suporte de vocês, o suporte de folha, não do Homolognet, porque o Homolognet é padrão. Então, esse sistema de vocês vai ter que estar no mesmo layout do sistema Homolognet. Certo? Então, assim, gente, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, tá? Então, toda a documentação necessária para as empresas de informática está disponibilizado aqui. Tanto o arquivo XML, o formato do arquivo XML, como o layout do sistema e a forma de cálculo, que é muito importante, porque muitas empresas falam assim, o sistema Homolognet calcula totalmente diferente da minha rescisão, da rescisão gerada pelo seu sistema. Então, assim, a forma de cálculo do sistema está disponibilizada aqui em documentação. Então, para que vocês consigam, pelo menos, entender como que o sistema está efetuando o cálculo, vocês podem acessar aqui. É uma linguagem meio voltada para a área de informática, mas nada que a gente não consiga visualizar também, não consiga entender. O cadastro. Como se dá o cadastro? Todo mundo aqui já fez o cadastro? Não, né? Então, assim, o cadastro, vocês vão entrar naquela página lá, Sistema Homolognet, e vai clicar aqui em Cadastre-se. Existem duas formas de acesso ao sistema. Tem o acesso comum e o acesso com certificado digital. O acesso comum, o sistema vai disponibilizar uma senha para vocês. Então, assim, vamos supor que uma empresa, vou colocar o Bradesco, que tem várias filiais no Brasil inteiro. Então, assim, são mais de 3.000 filiais. Por que o acesso com certificado digital facilita? Ele vai entrar com o CNPJ, com o token, o certificado digital da matriz, e vai conseguir realizar as rescisões de todas as filiais. Então, aquelas empresas que têm várias filiais, é importante que elas tenham acesso com certificado digital. Mas, se for uma empresa pequena, eu sugiro o acesso comum. Tá? É mais simples o acesso comum. Eu vou primeiro passar como se dá o acesso comum. Tá? Então, vocês vão clicar em Cadastre-se. Vai informar o CNPJ da empresa. Automaticamente, o sistema já vai buscar essa informação na Receita Federal. Tá? Então, ele já vai buscar a razão social. O CPF do responsável da empresa na Receita Federal, esse aqui é o responsável pela empresa, viu, gente? Na Receita Federal. Então, porque assim, a gente recebe muitas ligações falando assim, Neia, eu estou colocando um CPF e o sistema não está aceitando. Por que não aceita? Porque tem que ser aquele que está lá cadastrado na Receita Federal, certo? Informou o CPF do responsável pela empresa, vai incluir o usuário. Quem será o usuário? Vocês, as pessoas que trabalham na contabilidade, no RH, aquele que vai digitar, vai fazer a transmissão de dados, é a pessoa que está lá na ponta, que é o usuário. Entendeu? Então, assim, você vai informar o CPF de vocês, o número do telefone e o e-mail. Gente, esse e-mail, quando acessa aqui, o sistema faz uma informação, mas ninguém lê, eu vou repetir. Ele pede para desabilitar o anti-spam e o firewall. Por quê? Muitas empresas têm um módulo de segurança que as pessoas não estão recebendo essa senha. Eles cadastram e não recebem a senha. Então, assim, eu sugiro que vocês informem um e-mail que não esteja em rede. Um e-mail particular de vocês, um Gmail, Hotmail, entendeu? Porque, senão, vocês, às vezes, não conseguem receber a senha. Aí, aqui tem o funcionário da empresa. Aqui vocês vão informar o e-mail. Tá? Esse e-mail aqui é onde vocês vão receber a senha. É automático. Você cadastrou, é questão de segundos. Tem gente que espera 2, 3 dias para dizer assim, olha, eu não recebi a senha.
Não, cadastrou, você pode entrar no seu e-mail que vai estar lá. Se não tiver, é porque não tá, a segurança do sistema de vocês está bloqueando essa entrada. Aí vocês procuram na lixeira. Caso não consiga receber essa senha, vocês vão ter que entrar de novo na opção alterar e alterar esse e-mail aqui, certo? Sim, a pergunta da colega, gente, é assim. A pergunta da colega é assim, pode ter vários usuários, ela trabalha... Só um minutinho. Eu Porque está perto da caixa. atrapalhei, porque nós estamos gravando para passar para os outros contadores fora do estado. Então, eu pediria vocês para fazer a pergunta no microfone, por gentileza. Bem, eu trabalho numa empresa que são várias empresas e eu sou responsável pelo setor pessoal. E eu queria saber, assim, meu CPF e meu e-mail, eu posso botar em várias empresas e vai dar certo ou vai dar choque em relação ao sistema? Sim, olha, se a empresa é grande e tem várias pessoas que fazem rescisão de contrato de trabalho, é isso, né? Não? Ou são várias empresas? Então, assim, vamos supor que é uma contabilidade, essa contabilidade tem 200 empresas que eles vão ter que fazer rescisão de contrato de trabalho. Para cada CNPJ é uma senha. Tá? Então, o CPF do responsável, do usuário... Não, o usuário, gente, pode ser quantos usuários forem necessários. Aqui você vai incluir o usuário... Pode. Ah, não, a dúvida dela é assim, como é contabilidade, você? Não? Ela trabalha com várias empresas. O importante é que para cada empresa, cada CNPJ, você vai inserir você como usuária. Se for 100 empresas, você vai ser 100 usuários, isso aí não tem problema. Tá? E também pode acontecer de uma empresa, várias pessoas fazerem rescisões de contrato de trabalho. Então, vai incluir a quantidade que for necessária. Tá? Vamos supor que é uma empresa grande, que tem 10 pessoas que fazem rescisão de contrato de trabalho. Cada um vai incluir o seu CPF e vai receber a sua senha particular. Certo? Ok? Não, mas funciona. Aqui não tem problema, não. Aqui, gente, o único problema que dá, eu vou ser sincera com vocês, além do problema da senha, que vocês, às vezes, informam, ou o e-mail está errado, ou informa um e-mail que a empresa fica bloqueando o recebimento desses e-mails. É o único problema que dá. Mas, se você, como eu vou repetir, tá? Se tem 10 empresas, vocês trabalham com 10 empresas, para cada CNPJ vai ser cadastrada uma senha. Você tem que cadastrar as 10 empresas. Você pode ser usuário das 10 empresas, não tem problema. Sim, mas o e-mail pode ser o mesmo de todos? O e-mail pode ser o mesmo, o telefone pode ser o mesmo, tá? Mas você tem que cadastrar as 10 empresas. Porque no seguro-desemprego a gente está tendo choque nisso, né? Não está aceitando o mesmo e-mail e o mesmo usuário. Tem que ser vários usuários. Se eu tenho 30 empresas, vai ser 30 usuários, 30 e-mail e 30 senhas. Nossa, não sei como funciona o seguro-desemprego, tá, gente? É o que eu costumo dizer. Às vezes as pessoas acham assim, você presta suporte... Hoje eu presto suporte para o sistema Homolognet. Eu acho que já está de bom tamanho, porque é muita coisa já. E, assim, muita gente me liga perguntando, e o seguro-desemprego? É outra área, é outra secretaria, não tem nada a ver comigo. O sistema Homolognet, eu te asseguro que funciona. Tá? Funciona sim, ele aceita mais de um CPF por cada CNPJ e o e-mail pode ser o seu para vários CNPJ. Já se utiliza e funciona.
tá vendo? Já foi feito Na o teste. Pousada do Caju, a gente atualmente utiliza isso, no Homolognet, em várias cidades. Pode passar, Mazinho. Então, se clicar lá em contabilidade, que eu acredito que algumas pessoas aqui trabalham em contabilidade, o que vocês vão informar porque Com ali licença, é funcionário da com empresa? licença. O que a nossa amiga falou foi a respeito do seguro-desemprego, vendo, gente, não foi do pode levar. Homolognet. Porque realmente no seguro-desemprego não tá aceitando o mesmo e-mail para várias empresas. Só está aceitando um. Quer dizer, tem que ser um e-mail para cada empresa. O que a colega falou foi isso, não foi? Gente, mas o seguro-desemprego é outro sistema. De repente, vocês vão ter um treinamento também, viu, Michele? Para o seguro-desemprego, tá? Não sei, não conheço o sistema de seguro-desemprego, mesmo falando assim, você trabalha no Ministério do Trabalho. Não, eu presto suporte para o Homolognet. Tá? Então, o Homolognet, eu posso assegurar que é feito dessa forma e que funciona. Tá ok? Vamos dar continuidade, que é muita coisa. Então, assim, informou lá que a contabilidade vai abrir essa página de identificação do usuário. O que vocês vão informar? Aqui, está vendo? Vínculo ao escritório de contabilidade. Vocês vão informar o CNPJ da contabilidade. Aí tem gente que fala assim, Neia, a minha contabilidade é SEI. Tem alguém aqui que é SEI? Então, SEI não tem, você vê que não tem essa opção aqui. Só CNPJ. Né? Então, você vai informar como funcionário da empresa, tá ok? Agora, o escritório não tem essa opção. Não sei porquê, mas não criaram essa opção. Então, vínculo ao escritório de contabilidade. CNPJ, vai informar o CNPJ e todas essas informações aqui. O endereço, né, o CEP, e telefone, e o e-mail também, onde a mesma coisa, o mesmo procedimento. Tá ok? Clica em confirmar. Deseja incluir novo usuário, é o que eu falei para vocês. Assim, pode ser vários usuários. Não necessariamente você tem que passar a sua senha para o seu colega acessar com a sua senha, né? Porque vai ficar cadastrado lá a sua senha, como se você que tenha digitado, você que fez a rescisão, certo? Então, assim, é possível, sim, incluir vários usuários. Pode passar, Mazinho. Esse aqui é o e-mail que vocês vão receber. Não precisa responder. O sistema automaticamente, é questão de segundos, tá, gente? Não fica esperando 2 dias, 3 dias para ver que a senha não chegou, não, tá? É automático. Você cadastrou, o sistema automaticamente te encaminha a senha. O e-mail é esse, vai te dar o identificador, seu CPF, né, a razão social, os dados, e aqui é uma senha. Tá vendo? As senhas são letras maiúsculas e 2 números no final. Pode passar. Então, aqui você vai colocar o acesso comum, o CNPJ, o seu CPF, que você é usuário, e a senha que você recebeu pelo e-mail. Pode passar, Mazinho. Agora, como se dá o acesso com certificado digital? O certificado digital ele é mais complexo. Tá? As empresas, primeiro, para adquirir o certificado digital, caso vocês tenham empresas grandes que trabalhem, né, assim, com várias filiais, para adquirir o certificado digital, vocês podem acessar no iti.gov.br. Lá vai estar disponibilizado várias certificadoras, como Serpro, Caixa Econômica, Correios, tá, que podem habilitar para vocês o certificado digital. Vocês podem adquirir. Bom, o certificado digital, as empresas que já possuem certificado digital, será aceito normalmente no sistema Homolognet. Tá ok? Pode passar. Não tem problema, você pode acessar pelo acesso comum. Aliás, eu até sugiro que faça pelo acesso comum, que está dando tanto problema no certificado digital. Certificado digital. Então, como que é feito? Você clica aqui em certificado digital, carrega o certificado, pode passar, Mazinho. Seleciona, porque às vezes são vários certificados, né? Seleciona, clica em entra,
informa o número da senha do token, né, do certificado. No primeiro acesso, o primeiro acesso com certificado digital, vocês vão informar os dados do responsável pela empresa na Receita Federal, certo? Pode passar. Aqui são os dados. Tem coisas que assim, é bem básico que eu vou passando, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, vocês levantam a mão, certo? Aí preenche todas aquelas informações, clique em aceito, grava. Pode passar, Mazinho. O responsável pela empresa na Receita Federal foi cadastrado com sucesso. Essa informação é só no primeiro acesso com certificado digital. A partir daquele momento que vocês forem acessar, não precisa, toda vez que vocês forem acessar o certificado digital, não precisa preencher, não. É só no primeiro acesso. Tá? Pode passar. Então, existe... Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Existe o eCNPJ e o eCPF. O eCNPJ, no primeiro acesso, você vai entrar, vai cadastrar a empresa, certo? E esse eCNPJ vai passar uma procuração para o eCPF ou para outro eCNPJ. Então, assim, o que acontece? A empresa ela entra no sistema e vai passar uma procuração para a contabilidade poder acessar lá na contabilidade com o eCPF, certo? Então, assim, tem o menu aqui, procuração. Pode passar, Mazinho. Emitir procuração, tá? Preenche todos os dados. Aqui já vai aparecer os dados do outorgante, né? Então, vai informar os dados do outorgado, que seria a contabilidade, a pessoa responsável lá. Pode passar. Aí aqui ele fala o que permite. O que vai permitir? Elaborar a rescisão de contrato de trabalho. Tá? Permite a elaboração da rescisão do trabalhador e informa se a quitação. Né? Informar a quitação permite elaborar a rescisão do contrato e confirma a quitação da rescisão de contrato de trabalho. Importante salientar que o período máximo de vigência de uma procuração é de 2 anos. Pode passar. Pode passar, Mazinho. Pode. Aqui a procuração foi emitida. Isso aqui é só os dados da procuração. Tá? Isso aqui não, é bem básico, é só preencher e gravando. Pode passar. Essa é a procuração, tá? Que é emitida. Assina a procuração. Pronto, você vai habilitar também a opção de cancelar a procuração, caso aquele empregado ele tenha saído da empresa, revalidar, consultar as procurações, ok? Pois não? Não. Ela está perguntando se essa procuração é necessário levar no Ministério. Não, gente, essa procuração é só para permitir que a contabilidade, que a empresa passa a procuração para que a contabilidade tenha acesso ao sistema pelo certificado digital. Ficou claro isso para vocês? Pois não. Acesso comum. Sim, gente. A colega está perguntando aqui. O acesso com certificado digital, após acessar com certificado digital, se ela pode retornar para o acesso comum. Não pode. Então, assim, tem até escrito bem grande, assim, em vermelho, e assim, eles falam. No caso, eu consegui o primeiro acesso normalmente. Quando eu fui gerar o Homolognet, ele não aceita o certificado. Dá erro ao autenticar. Já tentei acessar em mais de 10 computadores. Em todos os computadores lá do escritório, eu não consigo de forma alguma. Sempre dá o mesmo erro. Eu pensava que era algum bloqueio de internet, alguma coisa do sistema mesmo, mas eu não consigo acessar de forma alguma. Gente, para que acesse o sistema Homolognet com certificado digital, é necessário que o Java esteja
na sua máquina. O Java está atualizado. Só que também. o que deixa eu só terminar. O que está acontecendo com o sistema Homolognet? Hoje já existe uma nova atualização do Java que está 1.8, certo? E o Homolognet está funcionando somente no 7. Então, assim, a nossa CGI já está providenciando essa atualização. Só que deu um problema na CGI e ainda não disponibilizaram para o Java 8, tá? 1.8. Então, quando vocês forem acessar com certificado digital, vocês vão ter que remover e instalar o 7. O Java 7, tá ok? Eu já fiz isso, inclusive. Não funcionou? Não funcionou. Então, depois você me passa por e-mail para a Michele? Eu passei, inclusive, para a ouvidoria. Eu estive com a Michele semana passada, acho que quinta-feira à tarde. Para ser para a ouvidoria. Não, ainda não recebi resposta alguma. Esses casos, tá, gente, que não estão conseguindo acesso e tudo, pode passar por e-mail. Outra coisa que eu quero, só um momento. A ouvidoria vai começar a funcionar lá em Brasília. Nós estamos até treinando o pessoal da ouvidoria que vai atender o Alô Trabalho. Então, assim, todas, acho que vai ser 108, não me recordo o número que eles vão disponibilizar, mas vai ser a partir agora do dia 2 de maio. Qualquer dúvida de sistema, vocês também têm essa outra ferramenta que vocês podem ligar no 108, é gratuito, tá? Então não tem problema. É em Brasília, mas eles estão sendo treinados também para poder informar vocês das dúvidas sobre o sistema Homolognet e seguro-desemprego também, tá bom? Pode passar, Mazinho. Então, aqui é cancelar a procuração. Eu vou passar mais rápido essa parte digital, tá? Pode passar. Aí aqui são as procurações, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, quando vocês vão acessar com certificado digital, vamos supor que vocês têm 10 empresas. Então, assim, que as 10 empresas, então aqui são as procurações que você pode acessar. Vai acessar a empresa do Pedro, do Homolognet Teste, tá ok? Para poder fazer as rescisões. A moça quer falar. Espera aí só um pouquinho que ela vai levar o microfone para você. Aconteceu comigo em 3 computadores. Então, eu entrei no Java e fiz a configuração. Aí você conseguiu? Consegui. É configuração. Essa configuração, gente, quem não conseguiu com acesso a certificado digital, eu já tenho passo a passo no e-mail. Então, por isso que eu estou pedindo para encaminhar o e-mail. Eu sei que vai ter algumas pessoas que não vão conseguir esse acesso com certificado digital, mas aquelas que já acessaram uma vez e não tem como voltar atrás, que tem gente que acessa com certificado digital, depois se arrepende e fala, ai, né, eu quero voltar para o acesso comum. Não tem como. Uma vez acessado com certificado digital, é para a vida inteira, é até que a morte separe, é igual casamento. É igual casamento, né? Até que a morte separe, tá? Então, vocês vão continuar aqui. Assim, vocês podem encaminhar o e-mail. Eu já tenho, como eu falei para vocês, eu já tenho passo a passo de como que vocês vão fazer na máquina de vocês para remover, instalar, tá ok? Pode falar. Só um instantinho que o... Bom dia. Bom dia. A troca do responsável legal revoga o cadastro inteiro ou permanece a mesma coisa? Quando cancela a procuração, que você está falando? Não, o acesso... Logo o cadastro inicial. No acesso comum? Não estou entendendo. Por exemplo, uma sociedade anônima que tem um presidente, um diretor. Se essa pessoa for trocada, né, por eleição... Tá. Você pode... Todo o cadastro? Isso. Você pode vir aqui, mudou o diretor, é isso que ele está perguntando, mudou o diretor da empresa. Essa procuração vai te dar direito a 2 anos, certo? Então, você pode revalidar, você pode cancelar, você tem esse acesso para fazer... você vai ter esse acesso para poder revalidar essa procuração. E, nesse caso, você é sindicato? Não, empresa.
Quando é sindicato, eu estou perguntando porque, assim, quando é sindicato, mudou a diretoria, automaticamente o sistema vai bloquear esse acesso. Tá? Então, assim, quando o sindicato tem que estar atualizado lá no CNES, no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, mudou a diretoria, o sistema bloqueia o acesso. Tá? Pode dar sequência, Mazinho. Então, aqui, como eu falei para vocês, vocês podem emitir a procuração, consultar, cancelar e revalidar a procuração. Pode passar. A consulta, né, das procurações, como eu falei anteriormente. Pode passar, Mazinho. Alteração da empresa com procuração. Então, você vai entrar no menu manutenção, porque, assim, às vezes você está acessando com a empresa X. Fez a rescisão da empresa X e agora quer fazer da empresa Y. Então, você, como que faz para alterar esse CNPJ? É lá no menu manutenção, alteração da empresa com procuração. Certo? Pode passar. Eu vou ficar, pode passar, porque está longe, tá? Alteração, aqui, ó, manutenção, alteração de empresa com procuração. Seleciona a empresa que vai ser alterada, clica aqui e seleciona. Pode passar. Bom, isso aqui é que ele fala exatamente, quando você acessa, por exemplo, o certificado da matriz, aquela raiz, os últimos números, que é o barra 001, tracinho 68, né? Aqueles últimos números que eles chamam de raiz, aí pode ser alterado. Vamos supor que eu entrei com o CNPJ da matriz e quero fazer uma rescisão para filial de outra filial. Então, o que vocês vão fazer? Só vai alterar aquela raiz. Tá ok? Pode passar. Então, agora vamos fazer uma rescisão no sistema Homolognet. Pois é, eu não sei se eu continuo aqui ou se é melhor, né? Qualquer coisa, gente, a gente faz uma simulação, né? Depois, já são 10 horas? Não, né? Vocês me informam quando for 10 horas. Aí, quando a gente faz uma simulação no ambiente, eu vou passar o passo a passo aqui da rescisão, tá? Como é elaborado, e depois a gente faz uma simulação, certo? Então, como que é feito? Como eu falei anteriormente, existem duas formas de inserir a rescisão dentro do sistema Homolognet. A primeira é você clicar em rescisão, nova rescisão, digitar a rescisão todinha no sistema, ou fazer a rescisão, transmissão de arquivo, certo? Transmissão de arquivo. São várias abas que têm que ser preenchidas. Então, assim, a aba empregador, empregado, contrato, movimentação, férias, 13º, financeiro, está vendo? Então, assim, tem pessoas que falam assim, poxa, eu vou ter que digitar tudo no sistema de novo. Vai, se não tiver se o seu sistema não gerar um arquivo XML, aí você vai ter que digitar no sistema Homolognet tudo novamente, todas essas informações. As informações, gente, não é toda a vida do trabalhador, não. É só pertinente à rescisão contratual. Tá? É só os dados necessários para que o sistema efetue o cálculo da rescisão. Tá ok? Então, informou. No primeiro acesso, é a mesma coisa com o certificado digital. O primeiro acesso vai ser informado a aba empregador, todas as informações necessárias para que saia na rescisão. Então, assim, o CNAE, o CNPJ, o responsável, o endereço da empresa, todas essas informações que tem que estar lá na rescisão de contrato de trabalho. Preencheu no primeiro acesso, gravou, não precisa ficar preenchendo nas outras rescisões, não, certo? Pode passar. Aqui, gente, tem a entidade sindical patronal. Tem muita gente que tem dúvida, às vezes informa o sindicato laboral no patronal, o patronal no laboral, e fica dando erro, né? Então, a entidade sindical patronal é referente ao empregador, certo? Isso aqui é claro, né?
E do empregado, na aba empregado, vocês vão informar o sindicato laboral. Então, quando vocês estiverem, está dando erro, ele está falando que essa entidade não pertence a essa categoria, alguma coisa assim, ele emite uma mensagem, vocês podem verificar se vocês não estão informando o CNPJ errado. Tá? Pode passar. A aba empregado. O sistema ele é bem prático. Você informou o CPF, automaticamente ele busca essa informação lá na Receita Federal e preenche o nome, a data de nascimento e o nome da mãe. A menina está com o microfone, só um instantinho. É porque está sendo gravado aí. É o seguinte, tem funcionários que mesmo ele trabalhando na empresa, ele não quer que desconte aquela mensalidade de sindicato. Aí quando você falou aí na questão de laboral, vai ter funcionário que não tem. E aí, se a gente não preencher esse dado? Bom, se ele é ligado a uma categoria, a um sindicato, tem que ser preenchido. Isso aí não é... Isso daí tem que ser preenchido, tem que ser preenchido. Tem que ser... Aí, nesse caso, a empresa vai se responsabilizar pelo pagamento, porque tem funcionário que não aceita. Tem que preencher, sim. Tá. A pergunta da colega é assim, se ele tem o sindicato, a categoria dele, o sindicato, é descontado todo ano. O empregado, ele trabalha um dia, mas né? Quando você falou aí laboral, é mensal essa desconto. Não, tem mas que não independente tem que informar, tá? Tem que informar. Ai, me perdi. Gente, então, voltando aqui à rescisão. Quando você... E se o funcionário não for sindicalizado? Não for? Sindicalizado. Não, se ele não tiver aí, você vai informar aqui embaixo, depois a gente vai chegar lá. Que tem a conta Ministério do Trabalho, tá? Pode dar continuidade? Vamos lá. Essa informação, então, nessa aba aqui, informa, né, informou o CPF, o sistema busca as informações lá na Receita Federal. O que acontece? Às vezes não está acontecendo alguns casos da mãe aqui, vem com o nome... ou nome de casado, geralmente, né? Às vezes a pessoa se separou e tirou o nome. Aí está constando, aí a Caixa Econômica não vai aceitar porque o nome da mãe tem um nome a mais ou um nome a menos. Já aconteceu isso. Então, observem se o nome da mãe está correto, tá? Porque está acontecendo muito do nome da mãe vir com o nome de casado e aqui no sistema, às vezes, puxa o nome... ou vice-versa, certo? O número do PIS... Um momento que o colega... É possível vocês implantar do jeito que está na Receita. Por exemplo, eu fui fazer uma declaração de imposto de renda de um cliente meu, e lá a fonte é Aloísio com UI. E na Receita é Aloísio. Mas ele deu a mensagem lá. Na Receita é Aloísio. Eu acho que seria interessante vocês colocar isso aí, que ele puxasse os dados da Receita para que fosse transmitido. Então, olha, se tiver cadastrado errado lá na Receita, a pessoa tem que buscar essa informação lá na Receita Federal, porque o sistema ele busca essa informação no site da Receita. Inclusive, é o SERPRO que atualiza essas informações para o Ministério do Trabalho. Então, se está errado lá na Receita Federal, aí tem que procurar corrigir lá, entendeu? Não no Ministério do Trabalho, é isso que eu estou dizendo. Não, mas, peraí. Na Receita, ele falou o seguinte, que ele estava cadastrado como Aloísio. E o CPF não é na Receita? Então, eu fui lá e troquei Aloísio por Aloísio, e aí transmiti. Então, era interessante que o Ministério do Trabalho também fizesse isso. Para quê? Para você não poder homologar, o que vai passar 5 ou 6 dias, você tem que consertar lá na Receita. Mas na Receita estava errado, é isso que você está falando? Ou na estava Receita, errado? na Estava Receita, certo. Ele mostrou... A informação que ele dava era Aloísio. Na Receita. Não.
No Ministério. A fonte pagadora, a Aloísio. Quando eu fui transmitir, ele disse, erro, cadastrado na Receita Federal como Aloísio. Eu só fui lá, mudei, mandei. Então é isso. Bom, gente, quando for assim, me dá um print da tela, tá? Você dá um print da tela e me manda, porque eu tenho que verificar, tá? Não tem como eu visualizar, porque isso aqui é uma questão nova, eu nunca vi. Mas eu vou analisar, certo? Pode continuar, vamos continuar, gente. Então, é aqui que tem a informação do sindicato laboral, tá? Quando ele falou assim, quando o empregado ele não estiver vinculado a nenhuma entidade sindical, vai colocar aqui, conta especial, emprego, salário. Tá ok? Tem essa opção, sim. Pode passar. Vai informar se tem pensão alimentícia, se tem dependente para o imposto de renda. A pensão alimentícia tem as duas informações, pode ser por percentual ou também pode ser por valor, tá? Que tem alguns trabalhadores que têm o valor fixo da pensão alimentícia. Se o trabalhador... Volta só um pouquinho, esqueci de falar aqui. Se o trabalhador é rural, se é urbano, se ele trabalha com um contrato tempo parcial. Tá? Pode passar. Lista de causa do afastamento. Clicando naquela lupinha, que tem uma lupinha lá, você vai informar todos os dados do contrato. Aqui a gente já está na aba contrato. Tá? Então, assim, você vai informar a data de admissão, a data do aviso, todas as datas. E a causa do afastamento, você vai clicar na lupinha, o sistema vai habilitar. Qual foi a causa do afastamento? É despedida sem justa causa? Pedido de demissão? Despedida por justa causa? Então, tem todas as causas de afastamento, está disponibilizado aqui. Basta clicar e inserir. Depois a gente vai fazer no ambiente normal, tá? Passa para a aba movimentação. A aba movimentação, gente, é para vocês informarem se o empregado esteve afastado por um motivo de doença, ou faleceu, ou estava com licença maternidade, teve licença maternidade nesse período. Tá? Então, todas as licenças médicas hoje tem a MP, a medida provisória 664. A medida provisória 664, ela modificou, porque antes, os primeiros 15 dias era por conta da empresa, né? E depois ia para a Previdência. Agora são 30 dias. Muitas empresas estão me perguntando, agora eu tenho que utilizar a movimentação da medida provisória 664? Não, só se o empregado entrou de licença depois do dia 1º de março desse ano, que a medida provisória começou a valer a partir do dia 1º de março, se não me falha a memória, desse ano. Então, se ele entrou de licença médica em novembro do ano passado, vai usar ainda a antiga, com 15 dias. Tá? Sim, volta lá. Se ela esteve afastada por licença maternidade, o sistema vai pedir a data do nascimento do filho. Por quê? Existe a estabilidade da gestante, que são 5 meses após a data do nascimento do filho, certo? Então, muitas empresas, quando a gestante volta da licença maternidade, eles já dão um aviso, falta 30 dias para a pessoa terminar a estabilidade. Então, eles já informam, já dão um aviso para a pessoa. E o sistema não aceita, porque a legislação diz que são 150 dias, são 5 meses após o nascimento do filho. Então, se vocês se derem o aviso e ela ainda estiver em estabilidade, mesmo que ela vá trabalhar o aviso, o sistema não vai aceitar. Tá? Ele vai bloquear exatamente aqui. Ele vai falar que não é possível fazer essa rescisão, porque a trabalhadora se encontra em estabilidade. Tá? Pode passar, Mazinho.
Olha, a colega está perguntando, no caso de convenção coletiva, aonde que tem esse prazo aqui? Não tem. Tá? Aqui não tem. Mas, no momento que for homologar, o trabalhador sabe que ele está em estabilidade. Aí, o assistente de homologação vai perguntar se ele tem estabilidade. Né? Ele fala assim, ó, lógico que ele vai levar um documento, alguma coisa assim. E aí, sim, você vai poder colocar lá, tem estabilidade, não tem como continuar a rescisão. Tá? Não tem como homologar. A data de nascimento? Não, nesse caso aqui, ele informou a data de nascimento, o sistema já calcula os 150 dias. Se como que o sistema calcula? Ele conta 150 dias. Se dentro de 150 dias o aviso prévio ela estiver fora de estabilidade, o sistema calcula. Mas é até a data do aviso, é isso que eu quero deixar claro. Porque muitas empresas estão fazendo com a data do afastamento e fica ligando para nós, falando assim, olha, ela já saiu da estabilidade, mas eles estão contando com a data do afastamento e não a data do aviso. E o sistema calcula até a data do aviso, que assim é a legislação. Já entendeu? No caso de CIPA, esses outros, eles têm que levar a documentação, tá? Porque não tem aqui nessa aba de movimentação para poder informar. No caso, a empregada tem mais um mês, né? Se o empregador ele não quiser que a funcionária retorne, nesse caso eu converto, ao invés de estar como salário, como licença remunerada, porque eu tive um caso que o empregado, né, não era, mas só para fazer um comparativo, ele ficou em casa, né, e no momento da homologação ele afirmou que estava em casa, o aviso prévio dele foi trabalhado, porém em casa. Aí incorreu uma multa, eu não lembro qual foi a nota técnica, mas é do ano de 2010. Bom, gente... Aí, nesse caso aí, né, como é que ficaria a... Primeiro, a lei diz que não existe aviso prévio ser cumprido em casa. Né? Não tem isso na legislação em lugar nenhum. Ou ele trabalha, ou ele é dispensado do aviso, certo? Ou ele é indenizado. Não existe a pessoa cumprir aviso prévio em casa. O sistema Homolognet, gente, eu vou deixar bem claro, ele é todo baseado dentro da legislação. Por isso que ele foi criado, porque as empresas estavam achando algumas brechas para poder inserir algumas informações indevidas. Isso não é devido. Tá? Isso a legislação não diz, então não é possível fazer isso. Às vezes o sistema vai bloquear, e vai bloquear mesmo, tá? Nesses casos de estabilidade, em alguns casos vocês não vão conseguir fazer, por quê? Vocês podem procurar a legislação, entra lá no Google e fala assim, o que a legislação diz sobre isso? Tá? Então, assim, tem um artigo, tal, fala sobre a CLT, tá bom? Então, assim, o sistema ele é todo dentro da legislação. Tá, okay? Nesse caso, é como se ela estivesse trabalhando, então ela tem que ser remunerada. Porque, como não existe, né, ou ela trabalha ou ela é indenizada. Seria melhor, então, indenizá-la. Né? Pode passar. Ah, não, só um momento. Deixa-me te fazer uma pergunta bem pertinente. Essa questão da data do nascimento do filho, que é considerado os 150 dias, mas há casos em que o afastamento acontece antes da data do nascimento do filho. Como é que fica nesse caso? Gente, a legislação diz o quê? Que a estabilidade se dá 5 meses após... Primeiro, eu estou falando da legislação, tá, gente? Mas, assim, eu não sou sabedora de toda a legislação, não. Eu dou suporte para o sistema. Estou informando para vocês como que funciona o sistema. Tá? Eu sou mais da área técnica. Mas, assim, pelo que eu entendo do sistema, a legislação diz que são 5 meses após a data do nascimento do filho. Agora, se ela estiver grávida... Uhum. Não. Se ela afastou... Não. Vai contar da data do afastamento, da data do nascimento do filho. Tá? Bom dia. Licença. Você falou que, no caso
o empregador não pode colocar o empregado em aviso nos 30 dias últimos, 120 mais 30, totalizando os 150. Mas a empregada pedindo demissão e trabalhando o aviso, o sistema libera? Pedindo demissão? E trabalhando o aviso. Pedindo demissão pode, gente. Aí libera, Essa né? aqui ele não pode ser dispensado sem justa causa. Certo. Isso. Aí, ó. Obrigado. Aí o sistema libera. Vamos continuar? Gravou a aba movimentação, automaticamente vai para a aba férias, tá? Aqui na aba férias, existe 2 pontos que as pessoas me perguntam muito. Férias coletiva, pode ser inserido no sistema? Pode. Como que é feito as férias coletivas? Você vai informar a data do início das férias e a data do término. Você está vendo que aqui você pode editar esse campo? Esse campo pode ser editado. O sistema ele traz o período aquisitivo, tá? Aquele que o sistema da CLT. Então, assim, se houve uma férias coletiva de trabalho, pode sim, pode editar esse campo aqui. Certo? E vai colocar, sim, foi quitada? Sim. 2006, 2007, 2008, 2009. E ele vai pedir a quantidade de faltas. Houve faltas injustificadas nesse período, caso ele só vai habilitar quando for não aqui. Você vai informar a quantidade de faltas injustificadas que houve neste período aqui, certo? Outra coisa, gente, algumas empresas perguntam, porque assim, tem empresas que parcelam as férias do trabalhador. O sistema não disponibiliza aqui parcelamento de férias. Por quê? O que ele diz a legislação? A legislação diz que as férias não podem ser parceladas, a não ser em casos eventuais. Então, assim, para o Ministério do Trabalho, o que é eventual? Seria as férias coletivas. Então, não existe esse parcelamento de férias. Eu sei que muitas empresas parcelam. Como que é feito isso? Neste caso, vocês vão colocar como quitadas, né? E vamos supor que tenha faltado alguns dias. Aí vocês vão ter que criar aqui uma verba e inserir na rescisão, certo? Porque, como eu falei para vocês, o sistema ele é todo baseado dentro da legislação, então ele não vai abrir essa brecha. Mas, caso ocorra, e eu sei que ocorre, vocês podem fazer dessa forma, tá ok? Pois não, pode falar. Esse aqui é as férias do período, né? Isso. Aqui ele... Não. Assim, a pergunta da colega é assim, aonde que informa a data que ele gozou as férias? Não, ele não vai perguntar a data que gozou as férias, não. Ele vai perguntar se aquele período já foi quitado. Ele já gozou esse período? Já, esse também, sim. Tá? A data aqui não vai informar, não. Qual foi a data que ele... Oi, meu problema foi exatamente esse. Por quê? Porque não necessariamente o funcionário goza as férias nesse exato período aquisitivo. Certo? Aconteceu comigo, inclusive eu fui até a sala de Michele, rodei o Ministério do Trabalho e ninguém sabe informar. Coisa simples. Que o funcionário ele entrou de férias, estava de férias até o dia 3 de março. Quando foi no dia 4, a empresa demitiu, no dia que ele ia voltar. Certo? Só que o que acontece? Esses 3 dias dele foi pago nas férias. Eu só teria que pagar um dia na rescisão. Minha rescisão estava perfeita, mas quando fazia lá no Homolognet, puxava 4 dias. E eu não tenho como alterar isso em canto nenhum. Tem. Gente, olha, o Ministério do Trabalho, as meninas estão aprendendo junto com vocês, tá? Inclusive, elas estão aqui na minha frente. Então, assim, é óbvio que algumas dúvidas, elas também vão ter o mesmo problema, elas vão ter que me ligar para fazer essa pergunta. Então, assim, o treinamento que eu estou dando para vocês é o mesmo que elas estão recebendo agora.
certo? Não, Mas eu creio, claro que não é culpa de ninguém. Até eu falei com Michele que assim, um absurdo foi terem jogado isso para todo mundo sem ninguém estar preparado. Mas era para eu ter vindo a semana passada desse treinamento já há algum tempo, mas assim, eu também não tenho disponibilidade. Eu dou treinamento no Brasil inteiro. Não, mas não é você, né? não. Mas eu só não estou tentando melhorar a situação aqui, não, gente. Esse conflito. É assim, é lógico que vai haver dúvidas de vocês, que elas também vão ter essa dúvida. Então, elas vão ter que buscar a mim, entendeu? Ou alguma outra pessoa lá que esteja disponibilizada. Então, assim, por favor, não apedrejam minhas colegas. Eu queria... Eu vou responder... Deixa eu só responder a pergunta dela, que é importante, tá, gente? A pergunta dela é assim, o empregado retornou das férias e foi demitido. Como que vai aparecer no sistema? Como que é feito isso no sistema? O sistema vai calcular, sim, o saldo de salário. Ele retornou das férias, vou dar um exemplo, tá? Ele retornou nas férias no dia 10, aí ele chegou no dia 11 e recebeu a carta de demissão dele. O sistema vai colocar lá 11 dias de saldo de salário, certo? Esses 10 dias vai ser inserido lá no desconto. Foi criado um campo lá no desconto, pode anotar aí, é o 32, o item 32. Pronto. Que vocês vão inserir essa informação. Só um instantinho, deixa eu só terminar de concluir. Deixa eu só concluir. Vocês vão inserir lá no campo 32, compensação do mês, exatamente o que foi criado para esse caso, tá? Porque o sistema não tem como interpretar que a pessoa estava de férias, certo? Então, assim, ele vai calcular, sim, o saldo de salário. Aí vão me perguntar, e o INSS, a Previdência Social, que foi gerado em cima desse valor, né? Esse valor, ou vocês vão ter que devolver para a rescisão, ou vocês vão criar uma verba, geralmente eu peço para que seja criado aqui manutenção, tá? Para devolver o valor da Previdência Social, porque já foi descontado, certo? Pronto, aí eu vou tirar dúvida em cima disso, certo? O que acontece? Como eu não tive nenhum respaldo, eu fiz isso pela minha cabeça. Eu digo, eu vou jogar aqui embaixo, vou fazer todas as deduções que não é devido isso aqui, não é devido ao INSS, e fui deduzindo. Sendo que a homologação está marcada agora para o dia 23. Vai aceitar do jeito que eu fiz, porque eu tive que emitir o TRCT. Como que você fez? Desculpa, pode repetir? Eu fiz do jeito que você falou, então, entendeu? Com certeza. Mas com certeza, eu não sei se eu usei esse código correto aí, entendeu? Porque eu não tinha essa explicação. E está marcado agora para terça-feira, quarta-feira. Não, com certeza. Quinta. Se você e aí, eles vão aceitar. Se você fez desse jeito, com certeza elas vão aceitar. Se eu não, é a maneira que é feita. Mas eu não estou lembrada se eu usei exatamente esse código, entendeu? Agora, o meu raciocínio foi esse. Eu coloquei lá embaixo, criei, não tem como você criar, né, um evento. Não, se você já emitiu o TRCT, você pode entrar lá e editar novamente, não tem problema não. Só que depois você pode emitir, só que você tem que emitir novamente. Aí eu vou explicar mais na frente como é feito isso, certo? Tá bom. Ficou claro, gente? Eu queria fazer só uma parte. Eu tenho um problema recente de um empregado que ele faleceu. E eu estou tendo uma dificuldade enorme quanto às informações de como proceder. Eu liguei várias vezes para o Ministério do Trabalho e não consigo falar nos telefones. Então, eu me desloquei lá de Manaíra e fui até o Ministério do Trabalho. E, chegando lá, já tinham acabado as fichas e a fiscal não me atendeu. E eu fui lá na sala, em cima, para pedir uma informação. E o fiscal simplesmente nem olhou para mim. Eu disse, você pode me dar uma informação? Ele disse, não. Então, fica complicado. Eu queria pedir assim, apoio ao CRC, que visse isso, que a gente está passando muita dificuldade com atendimento, tanto no Ministério, como na Receita, como nos órgãos que a gente necessita de apoio. Então, ele simplesmente disse não, e não olhou para mim. Tá, só um momento que a Michele vai se pronunciar, tá, gente? Ok, obrigada. Eu fico muito feliz desse evento, que é exatamente a gente compilar os problemas e as dificuldades que a gente está enfrentando. E são grandes.
E a primeira, cujo foco aqui que a gente está, é o próprio sistema em si. No que tange aos fiscais, eu assim me solidarizo, peço desculpas, se foi esse o atendimento. Infelizmente, ou felizmente também, a gente tem que responder pelos nossos atos. Na qualidade de chefe de um setor, que é a da seção de relações de trabalho, eu gostaria também do seu feedback no que tange o Homolognet, quando você estiver lá. Porque hoje a competência de estar prestando maior assistência para vocês, como eu falei, é da seção de relações de trabalho. Então, a gente também, como eu falei, é novidade também para a gente. E com um agravante, que eu não estou fazendo as homologações. Né? Então, assim, essa parte do sistema, quando ligam para mim, eu fico fechando o olho assim, no telefone, gente, o que ela está vendo que eu não estou vendo, e tento imprimir isso aqui para tentar atender a demanda da melhor forma possível, mas sou limitada. Então, primeiramente, peço desculpas se foi esse o atendimento, não é esse o feitio da quem já conhece, quem já está, e quem não conhece, convido também a ir mais lá na sessão, para que a gente esteja realmente fazendo essa intermediação. No início aqui, eu não sei se todo mundo estava presente, já a casa já está mais cheia, eu falei que existem alguns procedimentos que até instruí, para que, quando viesse para mim, já viesse a coisa mais mastigada. É para facilitar a minha vida? Mas é principalmente a de vocês. E por que isso? Porque pode parar ali a dúvida de vocês, porque Brasília, cada vez mais, está na melhoria. Isso é um sistema novo e que, à medida que vêm essas dúvidas, ele tem condições de estar atendendo melhor dentro do sistema. É importante também frisar, e eu vou reforçar aqui, para que a gente agilize também a nossa palestra, é que dúvidas relacionadas trabalhistas, a gente espera um pouco, a gente faz um compilado, vamos assim focar mais no sistema, como ele interpreta a letra fria da lei dentro do sistema, porque esse é o primeiro desafio, vocês entenderem como o sistema está processando. E convido você no terceiro andar, depois de ter feito todo esse procedimento, não conseguir, e aí eu espero, assim, não nesse encontro, mas vários outros que a gente tem, você dizer assim, atenderam tão bem. Esse assim, é o meu esforço aqui perante vocês. E é o compromisso que a gente tem dentro do Ministério. Mazinho, show de bola, viu? Aproveito aqui para também parabenizá-lo por estar ajudando a gente. Todos aqui, a gente somos colaboradores, a hierarquia aqui é uma só. Um barco e 2 remos para a gente vencer esse desafio. Bom, gente, é isso. E lá em Brasília, hoje, por exemplo, eu estou aqui. Então, quando ocorre algum problema, por exemplo, na hora que eu cheguei aqui, o sistema estava fora do ar. Então, se eu sou suporte, infelizmente, nós temos poucos servidores. Então, eu sou responsável pelo sistema Homolognet, lá em Brasília. Tá? Então, quando surgem essas dúvidas, é lógico que as meninas não, como eu falei para vocês, elas estão aprendendo. Então, quando tiver alguma dúvida que elas não souberem, elas vão me procurar. Só que, às vezes, eu não estou lá, e como hoje, eu estou aqui. Então, a dúvida, às vezes, não vai ser de prontidão. Assim, eu tenho essa dúvida, eu tenho que resolver agora, porque eu sei que, às vezes, a necessidade é para ontem. Né? E, às vezes, eu não estou, às vezes, eu estou em reunião, às vezes, eu estou ministrando algum treinamento. Eu peço para vocês que, nesse primeiro momento, tenham um pouco de paciência. Tá? Tenha um pouco de paciência. É lógico que a gente vai atender todo mundo, mas na medida, né, que certa para nós também. Infelizmente, nós somos poucas pessoas, né, Michele? E é isso. Mas, assim, é como eu falei para vocês, tem a ouvidoria, a partir de maio, a ouvidoria vai receber. Tem o canal da ouvidoria no site do Ministério do Trabalho. Vocês podem acessar, mandar as dúvidas para lá. Demora um pouco para responder? Demora, mas é a nossa realidade. Hoje é dessa forma. Tá? Mas antes, assim, às vezes, tem no portal essa informação. Vocês podem, as perguntas mais frequentes estão disponibilizadas lá. Então, assim, eu espero que vocês... Lógico, até mesmo para não sobrecarregar, dê uma lida no tutorial, dá uma olhada no tutorial, procure, assim, nos casos extremos,
para a gente poder ajudar vocês. É lógico que vai ter, no caso do falecimento, que ela falou que o empregado faleceu, né? Então, assim, o empregado faleceu é aqui em movimentação. Tá? Você vai entrar aqui em movimentação, tem lá, falecimento. Tá? Rescisão por falecimento. Tá ok? Depois a gente faz uma simulação, tá ok? Pode passar. Só um momento, que o rapaz tem uma dúvida. O empregado em gozo de auxílio-doença, já com a férias vencida, passou-se um ano, como é que vai tratar na rescisão? Então, neste caso, ele vai informar aqui em movimentação. Gente, não esqueça de informar em movimentação. Outra coisa, aquele empregado que esteve afastado por um motivo de doença, quando chegar lá no financeiro, vocês não vão informar o salário. Algumas empresas estão informando o salário, aí o sistema está calculando. Então, assim, aquele mês, vamos supor que ele ficou 6 meses afastado pela Previdência, né? Então, esses meses que a Previdência efetuou o pagamento para ele, não é para ser informado no financeiro, tá? Vocês não vão informar o salário dele lá no financeiro. Vocês só vão informar, inclusive tem a mensagem, na hora que você clica no financeiro, ele te dá uma mensagem. Esse empregado estava afastado neste período. Você vai informar o salário fixo, entendeu? Aí, se você informar, o sistema vai calcular. Então, não informe, porque a Previdência que efetuou o pagamento para ele. Agora, assim, vamos supor que ele ficou afastado no dia 10 daquele mês. Você só vai informar o que a empresa pagou. Se o saldo de salário dele de 10 dias, mais os 15, né, que a empresa vai ter que arcar, é aquele valor que você vai informar. Você só vai informar o valor que coube a empresa pagar. O valor que a Previdência efetuou o pagamento, vocês não vão informar. Certo? Ficou claro? Se o período que ele esteve afastado, se estiver dentro daquele período e ele não gozou as férias, é isso? Sim, a legislação, porque tem muita coisa, gente, que vai para a legislação. Ele está perguntando assim, ele esteve afastado naquele período, ficou mais de um ano afastado naquele período e não gozou as férias. O sistema vai gerar? Vai gerar. Tá? Aí cabe a interpretação da lei. Às vezes, acontece muito, e muito mesmo, que é dentro daquele período. Às vezes o sistema não gera porque pegou um pedaço de um período. Volta só um pouquinho, Mazinho, mais uma. Mazinho, volta. Aqui, férias. Não, férias. Aqui. É esse período aqui. Às vezes ele se afastou, na metade desse período, pegou um pedaço desse período, um pedaço do outro. Entendeu? Aí o sistema não gera. Mas se ele pegar o período integral, o período todo, sim, o sistema vai gerar. Mas o que diz a legislação? Né? Então, assim, aí cabe lá no ato da assistência analisar se realmente ele vai ter direito, justamente por conta desse período que eu falei para vocês, que ele pode pegar um pedaço de um período, um pedaço do outro, certo? Aí lá no ato da assistência que vocês vão verificar com o assistente de homologação, certo? Mas observem isso, tá ok? O sistema vai gerar, sim. Se estiver dentro do mesmo período, ele vai gerar. Pode passar. Gente, eu vou agora, depois, como a gente vai fazer a simulação, eu só vou passar rapidinho agora para a gente só encerrar essa parte e vocês saírem, tá? Dá um intervalo. O 13º salário. O 13º salário ele pode ser informado parcial, pode ser informado, né? Informa sim, não, ou foi parcial. Foi quitado de 2006? Sim. 2007? 2008 foi parcial, informa o valor que foi pago no 13º, que foi pago parcial. O restante vai ser, o sistema vai gerar lá na rescisão, certo? 9,50. E vai informar também as faltas. Pode passar. No 13º, gente, eu só quero fazer uma observação. Algumas empresas me perguntam assim, Néia, chegou em dezembro, vamos supor que ele foi demitido, dispensado lá no dia 27. E a empresa já pagou o 13º. Lá no desconto,
vai ter o adiantamento do 13º salário. Tá? Então, vocês vão informar lá, por exemplo, pagou só uma parcela, a metade do 13º e não pagou o restante. Então, vai ter lá no desconto o adiantamento dele do 13º, tá? Na aba desconto. Aqui é o financeiro. O financeiro, ele é simples, né? Mas é onde dá onde as pessoas têm mais dúvidas, é aqui no financeiro. Como que preenche o financeiro? A formação do salário, o tipo de salário. A formação do salário é se ele recebe fixo, se ele recebe variável, ou se ele recebe fixo e variável. O que conta como variável? Se ele recebe hora extra, adicional noturno, periculosidade, prêmio, comissão. Então, quando vocês forem informar, verifica primeiro como que é o salário desse empregado. Se ele recebe se é só o fixo, ele recebe só aquele base, ele não tem hora extra, não tem nada, você vai informar fixo. Porque o sistema vai habilitar aqui nessa lupinha só referente ao salário fixo. Agora, se vocês colocarem a informação do salário fixo e variável, ele vai habilitar mais as informações, que é hora extra, periculosidade, insalubridade, certo? Comissão. Comissão tem um detalhe. Às vezes, quando você insere a rubrica comissão, o sistema vai pedir uma outra, que é a garantia. Porque a legislação diz que todo empregado que recebe por comissão, ele tem que ter uma garantia. Quando não tem isso em convenção, informe o valor do salário mínimo. Tá? Não entra para a base de cálculo, mas é necessário que informe. Tá ok? O tipo de salário. O tipo de salário aqui é se ele é mensal, se ele trabalha por hora ou se ele trabalha por mês. Essas informações aqui é justamente para o sistema efetuar o cálculo. Tá? Qualquer informação errada aqui que vocês colocarem e depois vocês quiserem editar, você vai perder todas as informações que foi inserida. Então, observe bem antes de gravar. Tá? Aí, clica aqui no saldo do salário. Pode passar, Mazinho. Clicou lá na lupinha, ele vai habilitar aqui o salário fixo. O que vocês vão informar no salário fixo, gente? É o valor que está no contrato dele. Se ele ganha R$1.000, está lá na carteira de trabalho dele que ele ganha R$1.000, vocês vão informar R$1.000. Não é o valor da remuneração, e sim do salário. Tá? Agora, se ele tem as variáveis, aí sim, você vai clicar de novo na lupinha e vai inserir hora extra. Tá? Então, o salário dele é fixo. Quanto que ele recebe por mês? É o valor tal? Não é aquele valor que... Porque o que acontece, está acontecendo muito no mês do afastamento, as pessoas estão informando o valor do saldo de salário. Aí o sistema calcula tudo errado. É óbvio que, para o sistema efetuar o cálculo, tem que ser o valor cheio. Tá? É o valor do salário. Está lá na carteira de trabalho dele que ele recebe R$1.000, vai informar R$1.000. Certo? Pode passar. Tem alguém que vai fazer pergunta? Bom dia. Eu queria só saber, no caso, sobre importação. Quais são os dados que ele vai importar? Seria só os dados cadastrais ou esses dados também de verba na rescisão? Então, a importação tem que ser todas as informações necessárias para que o sistema efetue o cálculo. Se ele tiver variável, depois eu vou mostrar um arquivo XML, como é o arquivo XML e a forma de exportação. Tá? Mas não é necessário fazer um cadastro para que se crie essa importação, não. Por exemplo, eu vou cadastrar a verba comissão para poder o sistema entender que é aquela verba. Tem, no seu sistema tem que ter o mesmo layout do Homolognet. Se o salário fixo aqui no Homolognet é o 1, o seu sistema lá, o salário fixo tem que ser o 1. Se a garantia, não me lembro qual, mas vamos colocar o 6, lá no seu sistema tem que ser o 6. Porque se você colocar uma verba diferente, o sistema vai importar pelo número, tá? E não pelo nome, o salário. Então, assim, o que acontece? O sistema Homolognet, ele vai até o código 100.
acima do 100 pode ser criado por vocês. Então, quando vocês forem criar tanto a rubrica como o desconto, aqui em manutenção, que é lá em cima, vocês vão criar com código acima de 100. Tá? O sistema ele efetua o cálculo, gente, aqui. Isso aqui é tudo para o cálculo das médias. Como eu informei para vocês, quando informa a comissão, a garantia, ele pede a rubrica garantia. Tá? Aí informa o valor caso não tenha isso em convenção, pode ser informado o valor do salário mínimo. Pode passar. Aqui é o financeiro. Sim. No financeiro, quando a legislação diz o seguinte, que quando o empregado ele é dispensado até o 6º dia útil, esse valor pode ser pago em rescisão. Então, ele pergunta aqui, o salário do mês anterior ao afastamento poderá ser quitado na rescisão. Você quer que faça esse pagamento na rescisão? Aí você vai colocar sim ou não. Tá? Aí coloca o valor do salário. No caso, não. Né? Aqui sim, né? No caso, sim, se ele realmente quer que seja pago. Tá? Pode passar, Mazinho. Esse aqui é o mês do afastamento, é o último mês. Como eu informei para vocês, vocês têm que informar o valor do salário cheio. Tá? O sistema vai efetuar o cálculo do saldo de salário. Então, gente, não informe o valor pela metade, só do saldo de salário. Informe o valor correto, o valor cheio. Tá? Aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui ele está falando que é o mês 5 de 2009, é o último mês, o mês do afastamento. E aqui são 30, está vendo aqui? 30 meses, foram informados 30 meses de 30. Quando vocês começarem lá, é o 1, até 30. Algumas rescisões, eu quero deixar claro que, vamos supor que o empregado ficou na empresa 20 anos. Muita gente pergunta, vou ter que informar os 20 anos? Não, o sistema só vai buscar aquelas informações necessárias para efetuar o cálculo da rescisão. Tá? É a rescisão, não a vida dele toda dentro da empresa. Tá ok? No mês do afastamento, vai habilitar aqui embaixo esse campinho. Ele pergunta assim, quantidade de DSR que o empregado faz jus no mês do afastamento, com exceção à última semana. Então, assim, é justamente para o sistema calcular o DSR, tá? Com exceção da última semana. Por quê? Porque ele vai perguntar depois na outra aba. Pode passar, Mazinho. Nos dados auxiliares. Aqui nos dados auxiliares, o sistema faz 2 perguntas. Isso aqui é muito importante, gente. Ele pergunta, a jornada de trabalho da semana do afastamento foi cumprida integralmente? Ele está perguntando, o empregado ele trabalhou de segunda a sexta? Tem gente que coloca sim. Quando ele coloca sim, habilita uma nova pergunta. Se ele colocar sim, automaticamente o sistema vai gerar um DSR, um descanso semanal remunerado. Tá? Então, assim, observe bem, porque às vezes coloca 0 lá e coloca sim aqui, está falando assim, mesmo assim o sistema está gerando DSR. É por isso, tá? É aqui nos dados auxiliares que vocês informaram sim. E a forma de cálculo, se é CLT ou se é convenção, cálculo das variáveis, tá? Das médias das variáveis. Se for CLT, clica no CLT. Se tiver uma forma diferenciada de cálculo, que tem algumas convenções que favorecem ao empregado, e vocês têm que ter isso registrado, inclusive, acho que tem que levar no momento da homologação a convenção. Então, aí sim, vocês vão colocar convencionado, certo? Pode passar, Mazinho. 10 horas, gente, 10 horas. Eu só vou concluir aqui rapidinho, tá? Eu só vou concluir, só um momento. Aqui também é importante, eu peço a atenção de vocês, porque a partir do momento que você informa sim, ele está perguntando, o empregado, ele trabalhou de segunda a sexta? Sim, você tem empresas que dispensam o empregado na sexta-feira depois do expediente, certo? E tem aqueles empregados que trabalham 44 horas. Então, eles compensam essas 4 horas durante a semana, aquelas 4 horas do sábado, certo? Então,
se você falar a jornada de trabalho da semana do afastamento foi cumprida integralmente, se clicar no sim, o sistema vai habilitar essa pergunta. A jornada do sábado da semana do afastamento foi compensada durante a semana? Se você informar sim, vai acrescentar um dia a mais no saldo de salário. Tá? Então, às vezes, tem muita empresa que liga e fala assim, Neia, ele saiu no dia 10 e o sistema está gerando 11 dias de saldo de salário. Por quê? Porque você informou que ele compensou, é um direito dele, ele compensou aquelas 4 horas durante a semana. Ele trabalhou de segunda-feira e compensou, então vai gerar esse direito para ele. Certo? Ficou claro? Pode passar, Mazinho. Aqui é a forma de cálculo convencionado. Eu vou dar uma parada aqui, que tem gente querendo beber água, né? Vamos dar uma parada. Você vai falar alguma coisa? São só 10 minutos, gente. Agora, quantas horas? Vamos fechar aqui. 10h05, então 10h15 vocês retornam, tá ok?